Olá, queridos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. O tema da nossa aula de hoje é regionalização da América. Na última aula, nós falamos sobre o processo nós iniciamos a falar sobre a regionalização da América. Nós falamos que a América ela está dividida fisiograficamente em dois grandes blocos continentais, um ao norte, outro ao sul, ligada por um istmo, uma pequena faixa de terra, e entre elas aí uma grande quantidade de ilhas. A esse bloco continental ao norte dá-se o nome fisiograficamente de América do Norte, o bloco continental ao sul de América do Sul, esse istmo mais as ilhas é conhecido como a América Central. Essa é a divisão geográfica ou fisiográfica da América. Mas existe uma outra forma de regionalizar a América. Aí vocês percebem o mapa da América. E a outra forma é de acordo com os aspectos históricos, com a herança do processo de colonização. Então, esse processo ele vai se evidenciar a partir do século XVI, quando a população nativa, originária do continente americano, ela vai miscigenar com os europeus que chegaram ao continente, além dos asiáticos, e esse envolvimento, essa miscigenação, a partir do desenvolvimento econômico, ela foi regionalizando o continente americano em América anglo-saxônica e América Latina, de acordo com o mapa. Aí você pode perceber aqui em cima. E ela leva em consideração os aspectos históricos e os aspectos econômicos também, porque ela não ignora os aspectos econômicos. Então vamos lá. Primeiro, a América Latina, vocês podem perceber aqui nesse mapa. As características marcantes dessa colonização é a colonização de exploração. Primeiro, bora falar um pouquinho sobre a América Latina. A América Latina ela se refere à língua originária do latim, principalmente o português e o espanhol. Por isso é chamado de América Latina, por isso que a gente diz que é herança do processo de colonização. Também como característica, eu acabei de falar, é a colônia de exploração. Ou seja, eles vão ela vai se caracterizar essa América pela busca de matéria-prima, para suas metrópoles, não é uma colônia que vai estabelecer um povoamento para desenvolver regionalmente a América Latina. Na verdade, é uma colônia de exploração, vão explorar os recursos que aqui tem. É claro que nem todos os países eles falam ou português ou espanhol. Alguns países eles se falam inglês, não que seja, mas também como herança do processo de colonização. No caso, a Jamaica, o Suriname, que é acima de nós, o Suriname ele era chamada de... nós temos as três Guianas, a Guiana Francesa e o Suriname. E no caso do Suriname, ele já fala o inglês além da Jamaica, não necessariamente o português e o espanhol. A predominância da religião católica, devido ao processo de colonização, principalmente de espanhóis e de portugueses, além da pobreza generalizada, a pobreza generalizada, como herança também da colonização de exploração. Essas são as características mais marcantes da América Latina, desse processo de regionalização. Ok?
O desenvolvimento da América Latina, vocês percebem aqui nesse mapa do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano, e ele vai de 1, que é o perfeito, a 0, que é o péssimo, o ruim, né? Aí você vê de acordo com as cores, né, mais intensas ou não, você tem um IDH, né, de médio para alto. Então, olha lá, os países da América Latina pertencentes aos países, eles pertencem aos países que são chamados subdesenvolvidos. Nós vimos nas aulas passadas quais as características dos países subdesenvolvidos, que são os exportadores de matéria-prima, né, a agropecuária, os minérios, eles importam tecnologia e produtos industrializados das metrópoles, né, dos países que são chamados desenvolvidos. Alguns países eles são bastante industrializados, como é o nosso caso, como é o caso do México, da Argentina, e outros já, né, é insignificante o processo de industrialização, vivem da exportação de matéria-prima, né, da condição de agropecuária mesmo, tá bom? Como é o caso de Honduras, do Haiti, da Nicarágua, ok? E quais as características dessa colonização de exploração, né, que ocorreu na América Latina? Né? Eles vão estabelecer a mão de obra indígena escravizada, né, escravocrata. Essa escravização ela vai se generalizar a todos os povos, né, que não são, em função do eurocentrismo, né? Os europeus são a raça, né, desenvolvida, a raça, né, civilizada, e as outras raças, né, servirão de escravos, né, com o processo de servidão aos europeus. Então eles vão as características é o abuso do trabalho indígena, a escravização dos povos negros, que vai haver o contrabando desses povos da África para a América Latina, né, para servir de mão de obra, nas lavouras, na extração de minérios, etc, até trabalhos domésticos, com engenharia civil, né, nas construções. Além disso, como característica também do processo de exploração, de colonização de exploração, tem a extração dos recursos minerais. Aqui nós vivemos aqui no Brasil uma intensa extração, né, exploração desses recursos minerais, além da exploração dos recursos vegetais. Nós vimos que o primeiro grande produto a ser explorado aqui, por exemplo, no Brasil, foi o pau-brasil, ou seja, a extração dos recursos vegetais. Além da produção rural, né, visando o mercado externo, principalmente o mercado externo, a prática de um tipo, né, de exploração chamada, né, os plantations. Os plantations era a prática da monocultura, né, visando o mercado interno, né, de culturas tropicais principalmente, né, com a prática da mão de obra escravocrata. Ok? América anglo-saxônica. A América anglo-saxônica, né, ela atinge, né, o que sobrou, que é os Estados Unidos e o Canadá. Ou seja, Estados Unidos e Canadá, América anglo-saxônica. O resto, América Latina, que tem como característica a língua oficial do inglês, né, devido aí tem o processo de colonização, né, dos anglo-saxões, né, da Inglaterra. Só que tem o caso do Canadá. O Canadá ele é um país bilíngue, né? Eles falam, além do inglês, eles falam também o francês em algumas províncias, né? Ok? Vamos lá. Já aqui na América anglo-saxônica se praticou a colonização de povoamento, né? Ela foi colonizada, né, com os seguintes objetivos aí, em função da colonização de povoamento. Bem, eles vieram aqui fixar residência como a sua nova pátria, né? Eram os perseguidos políticos, perseguidos religiosos, né? Eram as pessoas que estavam devendo do Estado, etc. Então, eles vêm para cá como uma nova pátria, uma nova chance de vida, e aqui eles vão fixar residência, né? Eles vão basear a sua produção no trabalho familiar,
né, livre, o trabalho assalariado, não vai haver a prática da escravidão, né? A produção é voltada para o consumo interno, então eles vão desenvolver o mercado interno, um vai vender para o outro, né? E vão desenvolver também a policultura e não a monocultura, né? Nas colônias de exploração, a prática dos plantejos, como eu disse para vocês, as grandes extensões de terra. Aqui eles vão praticar agricultura familiar em pequenas extensões e desenvolver a policultura, as diversas culturas, né, para o consumo interno. Na América anglo-saxônica, houve o estabelecimento das famosas 13 colônias. Então, olha lá. E essas 13 colônias, né, a partir da Guerra de Secessão, elas foi estabelecida, foi generalizada esse tipo de colonização de exploração, né? Tanto que os Estados Unidos, hoje, e Canadá apresentam o maior indicador econômico das Américas, né? Com destaque a mínima o mínimo contingente de analfabetos no país, né? E a atual situação econômica e social, né? Tanto de um quanto de outro, né? Então, porque quanto mais alfabetizada for a população, maior a capacidade de se desenvolver, de ter mão de obra qualificada, e etc, e etc, e etc. Ok, queridos? Então, esse foi o processo de regionalização, né? Quando a gente for falar de colonização, a gente vai estar em detalhes sobre as 13 colônias. Ok? Espero que vocês tenham aproveitado. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Até a próxima.